Boa tarde, professor Tarcísio, que Boa bom tarde. tê-lo aqui, uma honra. Professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema, conosco nas entrelinhas, nosso podcast. Fique bem à vontade para explanar o assunto das suas aulas, que é maravilhoso, fruto do Espírito. Amém. E eu tenho assistido, inclusive, e estou maravilhada com o seu conteúdo. Amém. E com a sua espiritualidade, que não dá para deixar de sentir. Amém, glória a Deus. Viu? A sua unção. Amém. Para mim é uma honra, um privilégio poder estar aqui nas entrelinhas, nesse podcast, podendo compartilhar um pouco daquilo que a gente tem vivido dentro de sala de aula, né, no Rema, aqui em Bauru. Então, para mim é uma oportunidade e um privilégio muito grande poder estar aqui com você, compartilhando esse assunto. E o senhor é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu sou pernambucano, sou nascido em Recife, mas hoje eu moro na cidade de Juiz de Fora, já tem 14 anos. Sou pastor auxiliar na Igreja Verbo da Vida, lá em Juiz de Fora, e sou professor de Centro de Treinamento Bíblico Rema no Brasil todo e em alguns outros países onde a gente tem unidade também. Que legal. E me fala sobre os frutos do Espírito, que é um assunto que eu amo demais. A gente está lecionando essa matéria no Rema, né? Uma matéria que eu costumo dizer que ela vai tratar muito sobre o caráter e as nossas condições morais, né? Os nossos valores, os nossos princípios. Nós tivemos aulas onde nós falamos também sobre as obras da carne, né? No capítulo 5 do livro de Gálatas, a partir do versículo 16, existe algo bem interessante. No versículo 16, bem específico, o apóstolo Paulo, quando está escrevendo, ele fala, né? Digo, porém, a vós outros, andai no Espírito, e ele diz assim, e vocês jamais satisfarão as obras da carne. Então, nessa matéria, a gente vai tratar sobre a necessidade da gente demonstrar o fruto, da gente viver a manifestação da vida de Deus através da nossa vida, né? As pessoas precisam ser visível. As pessoas precisam ver o fruto da nossa vida. A palavra também vai dizer de que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos, né? Sim. Então a gente precisa estar frutificando. O próprio Jesus também, quando vai falar sobre o fruto, ele vai tratar sobre isso, dizendo que o agricultor, quando vê uma árvore e os ramos dela não produzem frutos, ele fala bem específico que essa árvore ela é cortada e lançada ao fogo, né? Mas se ela estiver produzindo frutos, o agricultor, ele se referindo ao agricultor como Deus, diz que Deus a poda, a trata, a cuida, a cultiva, para que ela continue produzindo frutos melhores ainda. E essa árvore, ela jamais vai ser a nossa... Poderia ser a nossa árvore natural. Uhum. Sim, a árvore enxertada. Exato. Né? Porque os frutos, eles vêm do Espírito Santo, né? Amém. E sem esse enxerto na videira verdadeira, Exato. É impossível, e isso nos reporta aí o início de tudo, que é o novo nascimento. Porém, se estamos enxertados, devemos buscar realmente ouvir a voz do Espírito Santo para que a gente comece a nos transformar e produzir os frutos que o próprio Espírito Santo vai nos dando. Me conta como isso acontece. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, a gente vai vendo desde o princípio original, né? Eu costumo falar isso dentro da sala de aula, quando Deus vai estabelecer o reino vegetal lá em Gênesis, que a gente vai entender um pouco sobre os princípios dos frutos. Eu gosto sempre de usar os valores e os acontecimentos naturais para ilustrar verdades espirituais e bíblicas. Inclusive, na verdade, é uma verdade bíblica, né? Porque é Deus estabelecendo como que o reino vegetal iria funcionar. A Bíblia diz no capítulo 1 de Gênesis que disse Deus, produz a terra relvas, essas relvas produzam árvores frutíferas e que nessas árvores frutíferas produzam fruto, a qual a semente que existe nela seja idêntica à primeira. Ou seja, Deus está estabelecendo um programa de como que o plantio, como que o crescimento do plano vegetal iria crescer.
E uma coisa bem importante que ele deixa bem claro, ele diz que no fruto que essa árvore produza, exista nela uma semente idêntica à original. A original que ele está falando é a que foi plantada primeiro. Então, quando a gente olha para isso, aí a gente vai para a epístola de Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer que nós não fomos gerados de uma semente corruptível, mas fomos gerados de uma semente incorruptível. E ele diz quem é essa semente incorruptível. Ele diz, mediante a palavra. Aí quando olhamos para o entendimento da palavra, sabemos que ele está falando da pessoa de Jesus Cristo, que é a palavra. Sim. João diz no capítulo 1, no versículo 1, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E a continuidade da transcrição desse versículo, a gente entende perfeitamente que ele está falando da pessoa de Jesus Cristo. Então, quando a gente foi gerado pela palavra, essa palavra, a vida de Jesus, nos trouxe a vida, né? Porque a Bíblia diz que estávamos mortos, mas essa vida foi nos dada. A vida de Deus em nós é que tem a capacidade agora de produzir esse fruto. Então, esse fruto que a gente produz precisa ser idêntico à semente original que foi plantada, que é a palavra. Exatamente. Então, só por causa da palavra, só por causa da vida de Deus em nós, só por causa do que Deus fez por nós, é que a gente consegue produzir esse fruto. Não conseguimos na nossa capacidade natural, no nosso intelecto, em nada que a gente possa absorver como conhecimento humano, é capaz de fazer com que a gente possa produzir esses frutos, né? Só a vida de Deus mesmo para poder nos conduzir a isso. Na palavra classifica quais frutos? Então, no livro de Gálatas, no capítulo 5, eu até abri aqui, versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, na verdade, ele elenca aqui 9... que está longe da nossa árvore natural. Repito isso, somente... Nada disso é algo natural na nossa vida. A pessoa pode dizer assim, né? Existem alegrias que as coisas naturais, que as coisas desse mundo podem produzir na vida da pessoa. Existe, a gente não pode mentir em relação a isso. No que se diz respeito, por exemplo, quando a pessoa compra o seu primeiro imóvel, quando a pessoa consegue trocar de carro, são coisas naturais que produzem em nós alegria. Porém, essa alegria produzida por esses acontecimentos, ela é uma alegria natural e passageira, porque a casa você compra ela hoje, daqui a um tempo, ela já não é mais a casa nova que você comprou, ela já se torna a casa que você vive e aquilo ali passa. Mas essa alegria que ele fala aqui... a nossa natureza quer outras coisas boas para poder gerar outras alegrias. É verdade. O ser humano ele tem essa necessidade, né, de estar tendo sempre uma conquista para ir produzindo alegria. Mas essa alegria aqui tratada não é sobre isso. Então, a alegria do Espírito, professor, conta aí pra gente. Então, essa alegria, ela não está fundamentada nos acontecimentos naturais que a gente pode viver na nossa vida, né? Então, assim, a nossa vida natural, como homem natural, ela está fundamentada numa alegria temporária, passageira, numa alegria fundamentada nas coisas que vivemos e conquistamos, né? Naquilo que os nossos sentidos naturais podem alcançar. Então, porém, essa alegria natural, ela pode se esvair desde que aquilo que geram em nós esse sentimento de alegria parem de existir, né? No dia seguinte. Eles não se tornem realidades mais. Então, assim, essa alegria, ela se esvai. Agora, porém, essa alegria do fruto do Espírito, dessa vida de Deus que foi conquistada para nós e foi depositada em nós, ela não é temporária, ela não é passageira, porque ela não está fundamentada em nada que seja temporário e passageiro. Porque a própria palavra, quando a gente olha para as Escrituras, ela vai dizer que podem os céus passar, podem a terra passar, ele diz que isso vai acontecer, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, como essa alegria, ela é um fruto disso, né? Igual a paz. Exato, ele é um fruto disso, essa paz que a gente entende como um fruto do Espírito é oriundo disso também. Então a gente vê que ela não é passageira, a gente vê que ela não se esvai, porque ela não está fundamentada em nada que seja temporário, ela está sempre fundamentada em algo eterno, né? Exato. Então, e na palavra diz que a paz excede todo entendimento humano, né? Então, assim, qualquer coisa que seja natural, é bem interessante que quando a gente vai falar e vai ver sobre esse aspecto dessa paz, a gente não está falando sobre algo que pode se
se diluir por causa de um momento de angústia que se levante. Mesmo dentro de um ambiente de circunstâncias, o próprio Jesus falando com os seus discípulos, né? Certa vez ele conversando com os discípulos, ele não promete para eles que eles viveriam uma vida sem nenhum tipo de dificuldade. Mas ele prometeu algo diferente. Ele conversando com os seus discípulos, ele diz: olha, eu vos digo essas coisas para que em mim, ou seja, em Cristo, existe paz. Ele diz: eu vos digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês terão aflição. Aí ele diz: porém, tendei bom ânimo, ou seja, porém, tendei essa alegria. Sim. Porque eu já venci o mundo. Então Jesus diz: tanto a paz que vocês precisam ter, ela precisa ser em mim. Sim. Então, todo o fruto do Espírito narrado aqui, todos os pontos aqui elencados pelo apóstolo Paulo, está se referindo somente ao que a vida de Cristo em nós pode produzir. E a paciência é uma coisa também que não é muito adquirida pela nossa natureza humana, né? A paciência que vem do Espírito é uma coisa assim que vem a nos transformar mesmo, né? Me conta a respeito. Uma coisa que eu costumo dizer, pastora, é de que quando a gente fala sobre fruto, a gente usa o exemplo de uma fruta, por exemplo. Então, qual é a utilidade de uma fruta? A utilidade de uma fruta é para que uma terceira pessoa, para que a árvore produza um fruto, para que alguém externo possa se alimentar e se beneficiar com os nutrientes que aquele fruto pode trazer para a vida dela. Então esse é o papel de um fruto. E dentro dele tem uma semente. Então quando a gente vai falar sobre o fruto do Espírito, a gente precisa entender de que todos eles, né? A senhora citou o exemplo da paciência, algumas versões vai usar a palavra longanimidade, mas se refere exatamente à mesma situação. Sim. Toda ela a gente precisa entender o seguinte: se é um fruto, alguém precisa ser beneficiado. Então, para alguém ser beneficiado, o fruto precisa ser visível. Então, não adianta você me dizer que você é uma pessoa que anda em paciência ou em longanimidade. Não adianta você me dizer que você é uma pessoa que é alegre. Não adianta você me dizer que você é uma pessoa que tem domínio próprio. Porque a árvore não fica falando que ela produz um fruto. A árvore produz o fruto. O fruto fica visível, né? As pessoas se alimentam. Então, todo fruto que a gente vai produzir é para que as pessoas possam, de fato, se alimentar daquilo que nossa vida está transmitindo para que elas possam ser edificadas. E a gente buscando isso verdadeiramente, buscando ter o Espírito Santo dentro de nós, estando em nós, e a gente tendo esse conhecimento, a gente vai buscando e isso acontece realmente. Principalmente, eu sou sanguínea, então para ter longanimidade, para ter domínio próprio, para quem é sanguíneo é um pouco complicado, porque as explosões são momentâneas, passa em 1 minuto, mas existem as explosões. Então, é um exercício de busca constante e realmente acontece essa transformação. Eu tenho um livro, eu já li ele 2 vezes, de um escritor chamado Tim LaHaye. E o livro é Temperamentos Transformados. Ele vai falar e ele vai tratar muito sobre essa questão que o fruto do Espírito, ele tem essa capacidade, né, de fazer com que a gente domine, né? Na continuação dessa passagem que eu li, do capítulo 5 do livro de Gálatas, quando a gente chega no versículo 24, ele fala assim, ó: e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. E aí ele vai falar, combatendo, né, aos versículos anteriores que ele havia citado sobre as obras da carne. Então, eu acredito muito, assim, eu entendo que todos nós, eu também tenho a minha personalidade, minha esposa, meu filho tem a personalidade dele. É bem interessante que dentro da nossa casa são 3 pessoas de personalidades totalmente distintas. Sim. Então, assim, eu tenho o meu jeito, o meu filho tem o dele, a minha esposa tem o dele, e quando a gente vai fazer quando a gente coloca na balança o que cada um é, a gente vê que é bem diferente. Sim. Mas tem uma coisa que nos une em um aspecto,
que precisa ser o fruto do Espírito. Sim. Então, assim, o fruto tem essa capacidade, né, de a gente dominar as nossas emoções, sujeitá-las, né? O apóstolo Paulo, quando vai falar sobre isso, ele diz: eu esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para não vir ser eu reprovado. Ele está falando sobre isso. Eu preciso dominar as minhas emoções, as minhas vontades e os meus impulsos. E o fruto do Espírito é a forma que a gente consegue fazer isso. Sim, é verdade. E me fala uma coisa, nós vamos deixar o melhor fruto para o final. Me fala uma coisa, qual é a diferença do fruto do Espírito e os dons espirituais? Assim, todos dois visam um único objetivo, né? Na verdade, tudo que Deus faz nas Escrituras e que a gente vê através da vida dele tem um objetivo, que é edificar as pessoas, né? Porque esse foi o papel de Deus. Deus fez isso. Jesus Cristo, quando morreu, foi em prol do outro, né? Então, assim, ele vem para um fim proveitoso, os dons. E os dons, só que existe uma diferença. Os dons não sou eu que produzo. Os dons não dependem da árvore para produzir. O dom é algo exclusivo totalmente da parte de Deus. Eu sou apenas o canal a qual ele está operando. É por isso que, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande quando vejo alguém dizer que vai orar por uma outra pessoa e vai transferir o dom dela para aquela pessoa. Não. Eu fico me perguntando assim, imagina que eu decidisse pegar uma terceira pessoa aqui no nosso grupo e eu decidisse abençoar ela com algo que é seu. Eu vou pegar algo da pastora Soraya e vou dar para aquela pessoa. Eu não posso fazer isso, eu não tenho direito. Me dá o seu dom da música que eu vou amar. Porque o dom não é meu, né? Eu sou surda para música, como pode isso? Como o dom não é meu, eu não Verdade. posso dar para alguém, eu não posso compartilhar com a pessoa o que não é meu. Agora o fruto sou eu que gero. Quem gera o fruto é a árvore. Então, assim, a árvore pode compartilhar dos seus frutos. Então, a principal diferença é de que o fruto é uma obrigação minha produzir. É uma responsabilidade minha produzir. O dom é de Deus. E a Bíblia diz que ele compartilha desse dom com as pessoas conforme o apraz. Sim. O fruto do Espírito é porque a vida de Deus em mim faz com que me dê a capacidade de produzir esses frutos. Então, porém, eu tenho a escolha de produzi-lo ou não. Mesmo que a vida de Deus esteja em mim, eu tenho uma responsabilidade, mas não é impositível produzi-lo. Sim, inclusive os dons, uma vez que Deus dá, ele não tira, e pode você continuar a sua caminhada só com os dons e sem a presença de Deus, infelizmente. É verdade. É porque o dom ele é irrevogável, né? O dom ele não tem como a pessoa voltar Agora, atrás. a presença de Deus e a transformação que ele vai gerando dia a dia na sua vida, momento a momento, é uma comunhão íntima com ele que realmente da seiva da videira verdadeira, você enxertado vai gerando os frutos realmente pela presença dele na tua vida, né? Uma coisa maravilhosa. E uma coisa que eu sempre me preocupo. Se eu, tenho assim alguma situação que eu não estou conseguindo produzir um específico fruto, aí eu me volto aos pés do Senhor para me rever com Ele, porque isso é muito sério e eu creio que isso depende a salvação, não só pela fé, mas para você se manter até o último minuto, guardando a sua coroa, é necessário o fruto do Espírito, essa transformação, porque eu acredito que ninguém consegue manter até o último minuto, guardando a coroa sem o fruto do Espírito. Somente pela fé eu acho que é difícil. E não só isso, completando, eu acho, não quero fugir do nosso tema, mas depois no tribunal ele vai não nos conhecer. E eu gostaria que você falasse a respeito disso, que eu ouvi na sua aula. Eu não te conheço, então
Me fala a respeito disso. Assim... Que é importante, porque hoje em dia a pessoa fala assim, eu tenho fé, né? E não se atenta para essa parte do fruto do Espírito, o fruto da árvore enxertada, pensando que vai estar tudo certo só pela fé. Aí, de repente, pode escutar lá no tribunal que o Senhor não nos conhece. Me conta, professor, com as suas palavras. Vê que coisa interessante. Eu vou usar uma passagem bíblica aqui e vou fazer uma explanação sobre isso. Sim. Na própria continuação desse mesmo livro de Gálatas, a gente chega no capítulo 6, o apóstolo Paulo, depois de falar das obras da carne, depois de falar do fruto do Espírito, ele vai falando sobre como a gente deve ter responsabilidades como responsabilidades pessoais. Aí a gente chega no versículo 7 e ele diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeamos para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Aí, esse versículo, essa passagem, responde muito bem exatamente isso que você estava falando aqui agora. Ele continua, ele pega e diz assim, olha, a gente precisa ter uma certeza de algo. De Deus não se pode zombar. Outras versões da Bíblia vai dizer que Deus não se pode escarnecer. E ele diz assim, o que o homem planta, certamente é o que ele colhe. Aí ele diz, os que plantam na carne, que carne que ele está falando? Ele está falando sobre as obras da carne. E quando ele vai falar sobre as obras da carne, no versículo 21, ele diz assim, já no final do versículo 21, ele diz assim, a respeito das quais, depois de elencar, né, todas as 19 obras da carne, e ele diz assim, a última ele diz assim, e coisas semelhantes a essa, ele diz, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas a praticam. Aí quando a gente chega lá no versículo 7, na continuidade do livro, do capítulo 6 agora, ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Ele volta a fazer essa prevenção para as pessoas. E ele diz assim, o que planta na carne, ou seja, o que vive baseado nas obras da carne, ele diz, da carne vai colher algo. O que? Corrupção. Mas o que anda no Espírito, ou o que semeia no Espírito, ou seja, aquele que vive a sua vida baseada e vivendo, frutificando no Espírito, ele diz, esse é aquele que vai colher a vida eterna. E ele diz, e ele continua dizendo, né, não vos cansemos de fazer o bem, porque se não desfalecermos, ou seja, se não nos cansarmos de fazer o bem, se não desistirmos, porque muitas das vezes o que é comum você vê em algumas pessoas, é as pessoas pensarem assim, eu já fiz tão bem para alguém, já fiz tão bem para as pessoas, e parece que eu só levo o revés, para mim só tá dando tudo errado, então vou parar de ser bonzinho. Na verdade não é uma questão sobre isso, né? Ele diz, se não desfalecermos, certamente vamos colher aquilo que plantamos. E é isso que é segurar a coroa até o último momento, né? Faz parte, faz né? Parte. Porque é um contexto grande, porém faz parte. Imagina que a pessoa se você não fizer o bem podendo fazer, já está pecando também. Então, né? É verdade. Então, assim, a gente precisa de fato mesmo guardar a vida de Deus em nós, guardar as realidades que a verdade do Senhor fez na nossa vida e nos transformou. Esse é um papel nosso, né? Esse não é um papel do Espírito na nossa vida. Esse é um papel nosso. Então, assim, o papel de estar frutificando é realmente a gente estar guardando e demonstrando a salvação de Deus sobre nossas vidas, né? Então... Mas é o Espírito que convence, né, professor? Porque a gente, é como o senhor falou, a gente faz um pouco da nossa consciência, do nosso conhecimento, de um caráter que até pode ter sido forjado pelos pais, forjado pela educação, uma família cristã e tudo mais. Mas se o caráter não for forjado por Deus, pelo Espírito, não consegue, né? É por isso que o fruto humanamente, do Espírito não é humano. Não é humano. Porque humanamente é impossível a gente se transformar
e se manter transformado o tempo todo, né? Porque a nossa carne, de vez em quando, ela quer dar uns pulinhos, né? Qualquer mudança que a gente tenta produzir, eu vou falar de forma bem específica nesse aspecto. Qualquer mudança que a gente tente produzir por nós mesmos é apenas uma fraude, porque a gente não consegue. Então vai ser apenas uma hipocrisia, né? Sim. Então você vai tentar transmitir para as pessoas aquilo que na verdade você não é. Você está fazendo apenas por um agrado de uma pessoa específica ou de um grupo específico. Mas não é a vida de Deus se manifestando. Quando você tem essa experiência, né, de algo que te alcançou, que foi algo que marcou você, como eu falei da questão de você poder ir a um local onde você tem uma experiência maravilhosa, você quer poder compartilhar para as pessoas aquilo, né? Você quer levar aquela verdade. Então, por que a gente não fazer isso com o que a palavra produziu na nossa vida e compartilhar disso, né, que carregamos? Amor, né? Sem esse amor pelo próximo, a gente até usufrui de coisas boas e esquece de compartilhar por egoísmo, etc., né? Por individualismo. Hoje em dia está muito complicado, principalmente essas gerações novas. Porém, se você tem amor verdadeiro do seu espírito, você quer compartilhar, você tem necessidade de compartilhar com o seu próximo que você ama, né? Sempre que quando você ama alguém, sempre você deseja que algo bom que aconteceu na sua vida, você quer compartilhar com ela para que ela possa ter essa experiência também, né? Então, assim, se a gente tiver essa consciência do que de fato a palavra de Deus, a vida de Deus produziu em nós, fez na nossa vida, a forma com que ela nos alcançou, a gente vai querer compartilhar. Mas é bem importante a gente, como cristão, entender que não é um desejo nosso de querer compartilhar. Jesus Cristo deixou como uma obrigação, uma responsabilidade fazermos, né? Quando a gente olha para a parábola, por exemplo, dos talentos, a gente vê Jesus Cristo falando por meio dessa parábola, e logo após deixar e compartilhar dos talentos, né, com pessoas específicas, onde um recebeu 10 talentos, outro recebeu 5 talentos e o outro recebeu 1 talento, a Bíblia diz que esse Senhor que compartilhou os talentos se retirou da presença deles por um tempo determinado. E na ocasião oportuna, ele retornou para esses 3 servos que ele tinha, a qual ele havia compartilhado desses talentos, e houve uma prestação de contas. Aquele Senhor queria saber o que foi que eles fizeram com aquilo que aquele Senhor deixou, e aqueles talentos trazia para eles responsabilidades também. Sim. De produzir algo com aqueles talentos. E a Bíblia diz que houve um que foi fiel, que era o de 10, que produziu com esses 10 talentos e acabou a multiplicar esses talentos. Existe um outro também que teve um resultado proveitoso, que foi aquele que tinha 5 talentos, e ele pegou esses 5 talentos também, ele serviu com esses 5 talentos e os multiplicou. Porém, houve um que foi considerado pelo Senhor infiel, porque ele tinha o seu talento e ele pegou aquele talento a qual ele tinha, e ele tenta utilizar como justificativa que ele teve medo de perder aquele talento e apenas enterrou aquele talento, e nada se foi produzido com esse talento, né? Então, assim, e aí esse... é a mesma coisa da árvore sem fruto, né? Exato. E aí esse que não produziu nada, ele foi considerado infiel. Então, assim, se a gente tem o desejo de Deus, e a gente precisa entender isso, né? A gente estava falando sobre isso, você perguntou sobre isso. Então nós vamos estar diante do Senhor e vamos prestar contas se estamos produzindo ou não. E uma coisa que eu fico pensando, refletindo em mim mesmo, eu tenho pavor de pensar do Espírito Santo se afastar de mim, assim como Davi também teve esse pavor, né? Eu tenho também, e tenho um pavor muito grande que a partir do momento que a minha carne acaba, morre, e eu vou em espírito pensando em voltar ao Pai e não volto ao Pai, eu tenho pavor de pensar isso. Eu também tenho que ter pavor de que alguém que está ali convivendo comigo, ao alcance do meu braço, né? Então
aquela pessoa vai morrer e não tem essa vida eterna com Cristo, né? Então eu fico apavorada quando alguém morre e eu não consegui fazer com que ela entendesse ou cresce ou quisesse Deus na vida dela. Eu fico muito mal, porque tá certo que não sou eu que julgo, mas eu fico com essa preocupação, né? Então, se realmente você crê que você precisa se transformar, se converter da sua natureza e ter essa intimidade com Deus para alcançar a vida eterna, eu acho que crer de verdade nisso é querer também que todos tenham isso, né? Uhum. Porque as pessoas costumam dizer a salvação é individual. Ok, a salvação é individual, mas você se arrastou para aquela pessoa ter a salvação, você fez alguma coisa, você foi buscá-la, né? Exato. A palavra diz que... Eu digo se arrastar porque é uma expressão forte que a gente tem que realmente fazer pelas almas, né? Exato. Porque a palavra diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e ele chegue ao pleno conhecimento da verdade, né? Então, assim, faz parte do desejo de Deus, da vontade dele, que Romanos também vai dizer que essa vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Então, como o que é algo que é bom, perfeito e agradável dessa vontade de Deus é de fato de que todo homem seja salvo, e essa responsabilidade da salvação da humanidade não condiz com o papel de Jesus Cristo exercer hoje sobre a terra, né? Jesus Cristo salvou a humanidade dando a sua vida, mas ele deixou a responsabilidade de ser transmitido essa verdade, essa informação para as pessoas, esse evangelho, né? Essa transformação de vida para as pessoas com a sua igreja, né? Então, assim, como igreja, nós temos esse papel de sermos esses representantes de Cristo. Quando você é representante de uma empresa, por exemplo, um representante comercial, ele tem o papel de ir em locais apresentando para aquele grupo, para aquela empresa, para aquela companhia, algo que ele carrega, né? Algo que ele representa. Sim. Aquela empresa, aquele produto que aquela empresa oferece. É certo que a salvação não é um produto, eu estou usando apenas um exemplo, né? Porque depois as pessoas podem ouvir e dizer assim, não, nossa, o pastor falou, mas eu estou falando sobre você. As pessoas fazem isso. Se ela tem um produto, né, uma empresa, ela quer divulgar para todo mundo, ela coloca nas redes sociais, ela vai e realmente apresenta para os vizinhos, para os parentes, para todo mundo, mas o evangelho muitas vezes ela esconde, né? Ela esconde. É triste isso, porque às vezes as pessoas têm vergonha, esconde, né? A Bíblia. É porque, na verdade, quando a palavra... Paulo diz, né? Não me envergonhei, né? Ele não se envergonha do evangelho, né? Porque ele diz assim, ele pode ser loucura para o mundo, mas para mim é o poder real de Deus. Então, que de fato esse evangelho seja esse poder real, né? Transformador que nos alcançou, e a gente possa viver essa manifestação de Deus aí na nossa vida. E o Centro de Treinamento Rema é maravilhoso, o ensino, porque traz realmente na prática a palavra de Deus, dia a dia. Né? No dia a dia. Então, assim, na verdade, o nosso papel como Centro de Treinamento Bíblico Rema, nós temos uma unidade aqui em Bauru, e a visão principal nossa é fazer com que a palavra se torne prática na vida das pessoas, né? O nosso objetivo principal não é trazer apenas uma informação, um conhecimento, e a pessoa sair de lá adulta no conhecimento, sair de lá formada dentro de um conhecimento teológico apenas. Mas o nosso objetivo é que as pessoas possam ouvir algo hoje. Por exemplo, nós temos aula hoje na segunda-feira, hoje temos aula. A pessoa vai ouvir a aula hoje na segunda-feira, e de que amanhã, quando ela chega no trabalho dela, na faculdade dela, na família dela, ou qualquer lugar que ela vá frequentar, aquilo que ela ouviu, ela já pode colocar em prática, ela pode viver aquilo diariamente, porque a palavra, o evangelho, ele é o poder de Deus e ele é um poder real. Então, para ser real, precisa ser praticado mesmo, precisa ser vivido. Então, o papel do Rema mesmo, de fato, é esse, transmitir essa palavra, que as pessoas possam praticá-la e não apenas ter um conteúdo informativo. Sim, é maravilhosa, as aulas maravilhosas
maravilhosa escola. Eu estou conhecendo e estou achando maravilhoso. Eu ganhei, né? Na verdade, quando eu fiz a primeira entrevista com a Cidinha, que é a coordenadora, a diretora, né? Eu ganhei o curso Rema e sou muito agradecida. E eu desejava conhecer, porque uma coisa muito importante que se diga: o Centro de Treinamento Bíblico não é nova doutrina, não é religião, não é igreja, né? E sim um centro de treinamento bíblico na vida prática, porque também muitas pessoas, mesmo sendo cristãos, dizem: nós não sabemos orar, né? Muitas pessoas necessitam de uma oração por escrito, né, para ler uma oração, porque muitas vezes a pessoa não sabe fazer uma oração. E isso é muito triste, porque a pessoa, sendo cristã, tendo fé em Deus, não aprendeu que a intimidade com o Pai é colocar os desejos e o seu louvor, a sua gratidão de maneira espontânea, não é? Então assim, o Rema vai trazer esse papel mesmo de fazer isso. Então, se você deseja conhecer um pouco mais sobre o Rema, saber como que funciona, pode nos seguir nas redes sociais, Rema Bauru. Então assim, Rema, RHEMA, Rema Bauru. Você vai ter mais informações, você vai ter lá todos os contatos de toda a equipe para você poder tirar suas dúvidas, saber como que funciona. Então assim, pode participar. E mesmo que uma pessoa pense: mas foi alguém de uma igreja que trouxe o Rema para Bauru. Não importa, essa pessoa simplesmente foi um instrumento de Deus para trazer um centro de treinamento bíblico que não tem nada a ver com a igreja. E uma coisa que eu fico muito contente de ver isso na prática, na aula, por exemplo, a sua aula na sexta-feira, o senhor disse para os alunos: bom final de semana, bom culto em suas igrejas. Exato. Isso é uma autenticidade muito grande, que o Rema é simplesmente um centro de treinamento bíblico, né? Treinar a Bíblia no dia a dia, né, professor? Exato. Nosso papel mesmo é treinar as pessoas e poder enviar elas, né? Elas voltarem para suas igrejas, poderem ser uma bênção lá, servindo os seus pastores, servindo a visão local da sua igreja, podendo frutificar na sua igreja e ajudando seus pastores, e ser uma, né, bênção, né, para a sua igreja local mesmo, assim. Sim, muito bacana isso. Essa é a nossa visão mesmo, principal. Sim. Do Rema. Sim. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui comigo, nessa entrevista, no nosso podcast Nas Entrelinhas. Sempre que estiver em Bauru, dando as suas aulas ou passeando, eu quero sempre que o senhor esteja aqui com a gente, trazendo o seu conteúdo, que é um prazer muito grande, viu? Então, para mim foi uma honra, para mim é sempre um privilégio poder estar em momentos como esse, seja no Rema dando aula, seja numa igreja ministrando, ou seja num podcast, sempre que a gente tem a oportunidade de pregar a palavra, né? Eu sempre lembro quando o apóstolo Paulo vai falar sobre pregue a palavra, seja em tempo, fora de tempo, qualquer ocasião, eu acho que é importante. Então assim, eu amo falar da palavra de Deus e para mim sempre vai ser um privilégio poder estar aqui, no Entre Linhas, compartilhando as verdades do Senhor. Então, para mim foi uma honra. Inclusive, vamos colocar o seu contato no final do vídeo. Certo. Para que todos possam entrar em contato com o senhor. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado por tudo. Obrigada. Se você gostou, curte, compartilhe. Leve essa mensagem aos seus familiares e amigos. Esteja conosco e se inscreva em nosso canal. É importante para nós. Obrigada. Obrigado. Fica na paz, gente. Shalom.